Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, em nome do Colégio Guarupi, sempre agradecendo a paciência do bode. Vamos fazer um brinde, porque hoje conversamos com este baluarte da cidade. Brinde a ele e à família dele de empreendedores. Prost! Sextou, nós vamos explorar ainda mais o Mário, e agora eu queria que ele falasse do homem político, não partidário, mas do homem que tem um objetivo. O objetivo da política é o bem de todos. Isso já nos ensinou o grande Maquiavel. Então, que você nos fale da sua parte política e principalmente daquilo que você espera como empreendedor, como cidadão, para a nossa amada Sertãozinho, lembrando que o aniversário dela está chegando. Bom, é verdade. Bom, como todo mundo, a gente fala política faz parte da vida de todo ser humano, né? Seja política industrial, seja política partidária, nós estamos fazendo política todo dia, né? Eu tive envolvido na política, né? Eu fui candidato a vice-prefeito junto com o Dr. Ângelo, né? Dr. Ângelo e Mário Garrepa. No período que a dona Nelly estava ainda acabando a gestão dela, a pedido de um grande amigo meu, que hoje é candidato, que é o seu Toninho Toniello, que eu gostaria de ter visto ele como prefeito de Sertãozinho, inclusive falei até com ele, era um momento dele, o seu Toninho está saindo hoje de vice do Niltinho, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu praticamente me espelhei, tanto como empresário, como homem, como pai de família, né? O seu Toninho é um gentleman, é um camarada que fez aí praticamente a gestão da família, a gestão dos seus negócios, né? Das suas empresas, a gestão também das institucional, né? Como a Copercana, a Cocred, e todas praticamente num nível superior. Por isso que eu acreditava que, em termos de gestão, seria um dos melhores gestores que a gente teria na nossa cidade. O seu Toninho era eu gostaria de ter visto ele como prefeito. Mas política, eu deixei para os outros, né? Porque eu admiro muito quem faz política. No caso do Zezinho Gimenez, eu admiro muito porque não é fácil hoje fazer a gestão pública. Gestão pública, onde você trabalha com o dinheiro que é do povo, com o dinheiro que não é seu, é muito complicado, não é fácil, porque a responsabilidade é muito grande e você não pode cometer erros, né? E você não depende só de você, você depende de uma equipe toda. E essa equipe você forma com políticos. Você não tem, por mais que as pessoas falem, né, porque eu tenho fulano e Bertano com ele, mas a política é feita dessa maneira. Então, você não está isento de cometer erros. Então, eu admiro essas pessoas, como o Zé, como o próprio seu Toninho, que tem a vida para eles estabelecida, né? Não tem os seus recursos, tem os seus negócios, tem as suas empresas, e deixam a sua vida para poder cuidar do poder público. E aí eu tiro o chapéu para eles. Eu acho que esse trabalho aí é fantástico. Sertãozinho tem grandes pessoas, como o Ricardinho Almussa, o Dr. Ilcinho também, que são outros candidatos também, que são muito amigos meus, né? Tiro o chapéu para o Dr. Ilcinho, né? Porque, como médico, né? Aí também ir para defender o poder público, para poder prestar o seu se doar para o poder público, é de se orgulhar, porque uma pessoa que tem a profissão que ele tem, né, o dom que ele tem, e ainda ir para o poder público, tem que ter muita coragem. Eu admiro as pessoas que têm essa coragem, exatamente, uma pessoa arrojada, né? Eu acho interessante. O Ricardinho Almussa também, que é filho também de políticos tradicionais da nossa cidade, como o Dr. Almussa, que foi um dos melhores prefeitos também que nós tivemos aqui, né? O Walter também, que esteve no Legislativo, fez um grande trabalho.
Então a família é uma família que conhece. Então temos aí, hoje nós temos bons candidatos aqui em Sertãozinho. Eu acho que a cidade está bem servida, né? Temos aí também o Claudinei, né? O Nenê, que é o amigo nosso também. Por incrível que pareça, eu até outro dia eu falei, hoje eu não consigo mais, mas eu falei para o Nenê que eu acho que eu carreguei ele no colo, né? Era meu vizinho, né? E uma coisa interessante, que é o destino. Eu fui vizinho do Nenê e fui vizinho do doutor Ilcinho. Eu e o doutor Ilcinho, nós éramos, o fundo das nossas casas, né, eram juntos, né? Então, você vê, e hoje aí, estão aí. Então, vocês vejam que para mim é muito difícil, né? Na escolha, né? Porque são os amigos, o seu Toninho, o Nilton, né? É muito difícil para mim. Por isso que às vezes falam, Mário, para que lado você faz? Eu sou aqueles ainda indeciso, que ainda não me defini, que eu estou esperando a oportunidade. Porque são grandes amigos, são pessoas boas, são pessoas aí que eu acredito que Sertãozinho, vença quem vencer, Sertãozinho vai estar muito bem servido, né? Vereadores também, a gente tem olhado muitos nomes aí interessantes, né, que eu acho que isso é fundamental também, né, para uma gestão do município. E eu fico torcendo, né, para que Sertãozinho escolha o melhor, para que a população saiba escolher, né, e que passa. O que está me deixando muito feliz nessa campanha, nessa política, é a gente ver que a gente deixou um pouco aquele ranço, né? Que o ódio, né? Aquela coisa que ficou para trás. Na nossa época era um pouco mais complicado, porque as pessoas viram política como, né, uma guerra, né? E aquilo era muito ruim. Aquilo faz muito mal para as pessoas. Hoje eu vejo que a política está mais saudável, né? A concorrência, a disputa, ela é mais leal, né? A cultura está modificando, né? Porque a gente ficou um pouco mais, eu acho que a gente evoluiu mais, cresceu um pouco mais em termos de política, né? Política é para ser discutida mesmo, né? Mas não precisam brigar e se matar por causa de política, né? Não pode ter aquela obsessão política, né? Política tem que ser um negócio que você discute, você vai pelo convencimento, né? É essa maneira que eu vejo política. Eu me afastei um pouco da política justamente pela maneira que exerciam, né? Que é aquela coisa de querer denigrir a imagem das pessoas, né? Que isso é muito ruim. Eu acho que as pessoas precisam buscar falar de projeto, né? De ideias, discutir ideias, não discutir pessoa. Às vezes, eu lembro que às vezes o cara fala assim, pô, Mário, você fica ouvindo a pessoa falar, porque a pessoa é isso. Olha, eu não ouço o que ela fala, né? Quem é que fala? Eu ouço o que ela fala. Eu quero aprender, porque mesmo que ele seja uma pessoa que não seja do bem, mas o que ela fala, alguma coisa vai me servir. Então eu tenho que aprender alguma coisa. Eu levo mais ou menos por aí. O que as pessoas fazem de errado, cada um é responsável pelo que faz, né? Com certeza, ele já vai ter uma penitência interna dele mesmo. O cara que botar a cabeça no travesseiro, ele vai saber do que ele fez certo, do que ele fez errado. E a cobrança é dele mesmo, eu não preciso cobrar nada, né? Nós não precisamos cobrar nada de ninguém. Com certeza essas pessoas elas vão se cobrarem sozinhas. Por isso que as pessoas têm que caminhar corretamente, certa, como eu disse no começo, daqui não se leva nada, né? Aqui vai permanecer tudo, então essas pessoas, o corrupto, aquela coisa toda que o pessoal tem, esquece que não vai levar nada disso aqui, vai ficar tudo aí, né? Então não adianta o pessoal achar que o poder corrompe, aquela coisa toda, ele pode usar disso, mas com certeza não vai levar nada disso aqui. Então, mais ou menos isso. E uma das coisas fundamentais também, que eu queria salientar, eu falo assim, tudo que eu fiz, todo o período que eu passei, eu não passei sozinho, né? Eu dependi de alguém, né? E eu dependi da minha esposa, da Fátima, né? Dos meus filhos, né? Que me acompanharam durante esse período todo. Então, vocês veem, nessa construção, eu não fiz sozinho, né? Meus filhos estão juntos. Os amigos nossos estão juntos, né? Eu tenho os parceiros nossos, né?
os colaboradores nossos funcionários, que também têm participação naquilo que a gente construiu, né? Então eu falo que ninguém faz nada sozinho. Os méritos não são só meus, né? Aí eu tive a ideia, né? Porque ideia muita gente tem. O duro é você realizar as ideias, né? É fazer isso, né? É botar na prática, né? Então a gente fazia umas reuniões no SEISE que todo mundo chegava com grandes ideias. Olha, nós vamos fazer isso aí, mas quem vai fazer? Como vai fazer? Essa é a questão. Então aqui nós temos uma grande vantagem. Os nossos colaboradores, quando a gente fala assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, todos se empenham, né? Aí fica fácil de você realizar esse trabalho. Então esse pessoal que nos acompanhou, que me acompanha, como minha esposa, meus filhos, os meus cunhados também, né? Nossos parentes, nossos amigos, eu devo muito a eles, né? Até mesmo porque quando a coisa começa a cair um pouco, né? Eu sempre tenho alguém para me reerguer. Ó, Mário, vamos para frente que nós vamos conseguir, é mais ou menos isso. E esses são os meus filhos. Meus filhos me reerguem todo dia, né? Como eu falei também no começo, nós perdemos um filho, meu filho tinha 17 anos, e foi muito difícil esse momento. A perda de um filho é uma coisa que não dá para explicar para ninguém, né? Perda de um filho é uma coisa que a gente fala assim, é contra qualquer coisa que você possa imaginar, né? Porque um filho perder o pai é a coisa normal da vida. Mas um pai perder um filho é muito dolorido, né? Mesmo porque não é só perda, né? A gente tem uma sensação de culpa, porque a gente é responsável pelos filhos, né? E quando a gente perde, a gente tem uma sensação que a gente falhou em alguma coisa, né? Então é muito dolorido isso aí, e a gente tem que superar. Então os meus outros filhos, minha esposa, me ajudaram a superar também isso, né? Por isso que eu devo muito a eles, e eu agradeço eles por ter eles no meu caminho, né? Na minha vida aí, de poder construir. Então esses méritos que o pessoal acha que eu tenho, não é só meu não, tem distribuído para todos eles aí, mais ou menos isso aí. Mário, eu vou fazer uma indiscrição, porque eu quero que você termine esse nosso primeiro contato e conversa falando de uma coisa que para você é muito fácil falar, mas eu acho que você não esperava que eu fizesse essa provocação. Outro dia eu estava com você aqui, numa roda de altíssimos empresários, porque esta casa é muito bem frequentada, não é? Além de ter muita gente, então tem quantidade e tem qualidade. Eu acho que isso é um orgulho para a cidade. Mas você, e a gente falou, Mário, fica mais um pouco, e você disse, não, eu preciso sair porque eu vou fazer as minhas orações. Então, por favor, fale da sua religiosidade para a gente dizer até logo para os nossos amigos. Bom, olha, mas eu tenho assim, todos nós temos que apegar em alguma coisa, né? E eu, naquele período do que eu passei de dificuldade, na perda do filho, eu tinha que buscar força em algum lugar, né? E o lugar que eu encontrei foi na espiritualidade. E eu comecei daquele dia que eu perdi meu filho, até hoje, toda semana eu tenho uma hora de dedicação, né? A Deus. Porque a gente fala assim, a gente tem a semana inteira, né? Que a gente passa por trabalhando, contando história, né? Nos bares com os amigos, né? E a gente se esquece de uma parte muito importante, né? Eu comecei a me dedicar pelo menos uma hora por semana, que é muito pouco, né? A Deus. Então eu e minha esposa, a gente senta, fazemos lá o nosso evangelho no lar, e procuramos estudar o nosso evangelho, evoluir a parte espiritual,
ajudar as pessoas também, né? Porque as nossas orações são justamente para as pessoas também que passam por momentos difíceis, né? Como nós passamos, né? E a gente sabe que para superar esse momento não adianta o dinheiro, não adianta, nada disso vai fazer a pessoa praticamente se reerguer. O que faz é a paz espiritual. E você só vai encontrar paz espiritual a partir do momento que você se dedicar a Deus, né? Pelo menos 1 hora por semana, não é todo dia, né? Então, eu também, às vezes, não sou um católico praticante, né? Mas eu vou à missa também, às vezes, né? Então, a minha parte de religiosidade, ela está dentro da minha casa, né? A minha igreja na minha casa. Então, eu frequento a minha casa, peço a Deus sempre para proteger a minha casa, a minha família, e dessa maneira que a gente leva a nossa vida. E é o que eu aconselho as pessoas. Às vezes eu tenho funcionário que eu percebo que está vivendo aquele momento depressivo, né? E às vezes eu falo para eles, olha, pega o Evangelho, dá uma lidinha, depois você vai ver o seu sentimento como muda, né? E essa maneira é o melhor remédio, né? Porque às vezes você está ali buscando algo, e quando a gente vira o Evangelho, e parece uma coisa impressionante, quando você abre o Evangelho, aquela mensagem que você lê é para você. Cabe certinho que você for fazer a interpretação, né, daquela leitura, né? Porque a gente fala que existe várias religiões, o Evangelho é um só, né? As interpretações podem ser diferentes, mas ela vai servir para cada um. Então, por isso que é uma outra coisa. Nós falamos que política não se discute, né? Você, assim como religião, você comenta, mas não discute, né? Não é como futebol, né? Você não torce para um nem para o outro. Então, as religiões, eu também acredito em todas as religiões, porque cada um tem a ter a sua crença. Todas elas vão chegar num caminho só, né? No final é um só. Os caminhos podem ser diversos, mas a chegada é um só, né? Todas são tementes a Deus, né? Então eu falo, eu não acredito em ateu, né? Porque ateu, para mim, é aquele que não acreditasse nem nele mesmo, né? Então, por isso que eu falo, o ateu, ele foi uma invenção. Eu não acredito em Deus. Esses são momentos, né? Porque se ele acreditar na sua existência, ele já não é mais ateu, né? É mais ou menos por aí. Muito obrigado, Mário Garrefa. Você está emocionado, isso é bonito. É um homem que põe a família acima de tudo, a religiosidade acima de tudo. A gente só pode agradecer a essa sua expertise em todos os campos, essa sua inteligência. Muito obrigado. Eu acho que a cidade de Sertãozinho está de parabéns. Obrigado.